Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao Bate-Papos. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre uma cena que eu vivenciei esses dias quando eu fui com a minha filha na pracinha. Gente, pracinha é um lugar incrível, assim, você aprende muito nesse ambiente. Eu gosto muito de observar, sabe? Tipo, observar como as coisas funcionam, quais são as dinâmicas. Eu adoro observar pessoas. Então, nesse sentido, a pracinha é um ambiente bem fértil, assim. E aí, a gente tava lá, eu e a minha pequena, e chegou uma família com criança pequena também. E eu achei tão bonitinho, porque a criança estava agarrada na perna da mãe, assim, não sei se era da mãe ou do pai, completamente agarrada na perna. E dava pra ver que, tipo, aquela criança devia ter pedido muito tempo pra ir naquela pracinha, sabe? E aí, finalmente, ela conseguiu chegar na pracinha e ela não soltava a perna dos pais pra ir brincar. E, tipo, os pais estavam super frustrados, porque dava a sensação de que eles não queriam estar ali. Porque tem vezes que a gente não quer mesmo, e tá tudo bem, mas que eles fizeram um movimento, porque a criança queria muito, e daí ela chega na pracinha e fica agarrada na perna e não vai brincar. E aí eles, vai brincar, que não sei o que você sabe que a gente não pode ficar muito, porque a gente já vai sair, porque aproveita, você queria vir, né? Tipo, foram algumas das coisas que apareceram no diálogo. Eu fiquei muito pensando, assim, sabe? No sentido de me colocar na situação e pensar quantas vezes eu já abordei dessa forma. E de quantas vezes eu não percebi ou não acessei uma informação que eu tenho teórica, mas que às vezes ela não é muito viva pra mim, assim, que é que o tempo das crianças é outro tempo. Você ter meia hora ou você ter uma hora pra ir na pracinha pra criança brincar, ela não vai ser efetiva em brincar porque só tem meia hora. Ela tá no tempo dela e tá certo que seja assim. Então você vai chegar na pracinha, tem a fase do agarrado na perna dos pais. Porque ainda mais se é um ambiente novo, ou se tá cheio de criança, ou se tem uma turma que é muito prevalente, assim, tá muito aparecendo. A criança precisa ir se soltando no seu tempo, né, para conseguir desfrutar. E quando a gente diz, vai lá, aproveita que a gente já vai embora, por melhor intenção que a gente tem, a gente não tá respeitando o tempo da criança. Essa informação não adianta de nada para a criança. Aliás, se tem um efeito que ela causa é fazer a criança grudar ainda mais na sua perna e atrasar o processo. Eu acho que é muito mais sobre trazer essa consciência, né, de tipo, o tempo das crianças é outro tempo. Eles têm os processos deles, e se você só tem, tipo, uma hora pra ficar na pracinha, a criança passar 50 minutos na sua perna e brincar 10 minutos, tá tudo bem, sabe? Não tem problema. A gente não precisa ser efetivo e eficiente pra garantir que nossos filhos brinquem. Você tem uma hora para disponibilizar isso, deixa a criança usar como ela quer. Você não precisa dirigir isso, né? E eu acho que quanto mais você entra nesse movimento de respeitar, né, o tempo das crianças, eu acho que mais confiantes eles se sentem em poder fazer o processo deles. E eu acho que acaba tendo uma tendência de você diminuir esse tempo de grude, sabe? Claro que tem dias que ela, tipo, a gente não tá muito bem, então é um dia que ela vai, que eu percebo que ela tá um pouco mais na dela, tem dias que tá mais expansivo, mas eu acho que a gente adulto tem isso também, né? Tem dias que você acorda mais pra dentro, tem dias que você acorda mais pra fora. É muito parecido, né? São seres humanos, que nem a gente, só que são ainda pequenininhos. Respeitar esse tempo, respeitar esse brincar, eu acho que é fundamental. E uma outra forma como isso aparece também de vivências de pracinha, assim, nos comandos, né? Porque você pode dizer, vai brincar que a gente já vai embora, ou você pode dar algumas vozes de comando, tipo, pega a bolinha e leva lá, ou tipo, vai lá no balanço, e a criança vai timidamente, vai no balanço, né? Sobe, você vê que ela tá fazendo um esforço gigantesco para fazer aquele movimento. E aí, quando ela começa a se soltar, vem uma voz de comando, não, mas não balança assim, balança assado. Ai, gente, sabe? Tipo, eu sei que é muito tentador, porque a gente já sabe como a coisa funciona.
Mas aí eu acho que, pelo menos pra mim, o que eu tento acordar em mim, o que eu tento despertar em mim, é um senso de generosidade mesmo, sabe? De ser generoso e permitir que a minha filha descubra as coisas por ela. Porque quando ela descobrir por ela, ela vai ter uma vivência, ela vai ter um aprendizado vivo, sabe? Ela vai ter uma coisa que vai fazer sentido para ela. Criança não precisa de treinador, criança não precisa de coach, de como balançar. Você solta uma criança no balanço, ela intuitivamente, se você dá o primeiro balanço nela, ela intuitivamente mexe o corpinho para frente, para trás e as perninhas junto. Porque parte do movimento, a criança, ainda mais a criança pequena, assim, no primeiro setênio, ela é o corpo dela é um órgão sensitivo completo, sabe? Ela vivencia esse movimento. A gente não precisa ensinar uma criança a balançar. Se a gente abrir espaço e for generoso o suficiente de balançar ela quantas vezes ela pedir, você vai ver que ela vai desenvolver o movimento por si só. E se tiver uma criança maior do lado balançando junto, sozinha, isso é muito mais rápido ainda, porque daí ela vai copiar aquela criança. E eu acho que essa coisa do não dar voz de comando, não ensinar ativamente como se faz as atividades, é muito importante no sentido de não colocar a criança em caixa, sabe? A gente sempre fala, tipo, que algumas características como ser inovador, pensar fora da caixa, né? Tipo, são coisas que as pessoas querem ter, né? São coisas das profissões do futuro, né? Então são coisas que a gente quer desenvolver nas crianças. Mas você não desenvolve o pensar fora da caixa dizendo para a criança que ela precisa pensar fora da caixa. A criança já pensa fora da caixa porque ela não tem caixa. Então, se você for generoso o suficiente para não atrapalhar, vai rolar bem. E isso eu falo nesse sentido de tipo, se você fizer, se você, mas na verdade verdadeira eu tô falando muito pra mim também, porque essa não é a nossa vivência, né? Quando a gente era pequeno era outro tempo, se faziam as coisas de formas muito diferentes, mas ao mesmo tempo era um tempo onde as crianças tinham mais espaço de rua, elas tinham mais espaço sem os pais, então elas conseguiam esse tempo sem comandos, né? Atualmente, como a gente vive nas grandes cidades, em prédios e coisas que as crianças têm muito pouco espaço para expandir, a expansão dessas crianças está normalmente associada à presença de um adulto cuidador junto. Então se torna ainda mais importante que ela tenha esse espaço e que não seja um espaço onde o estímulo vem de fora para dentro, sabe? O que se tenta é que isso venha de dentro para fora. Parta do interesse da criança, parta da criança manifestar curiosidade sobre alguma coisa, ou querer balançar e aí ela vai vivenciando aquilo e aprendendo. Para conseguir fazer isso, a gente precisa ter esse olhar para o tempo da criança, porque se a gente não olha para isso, fica muito difícil a gente abrir espaço e permitir, né, e ter essa postura generosa para que a criança encontre o seu caminho de desenvolvimento. E eu acho que o nosso papel como cuidadores passa muito por garantir que ela consiga fazer isso em segurança, com limites bem estabelecidos, firmes, de preservar ela, né? Então, tipo, ela não vai poder pular de uma ponte que é gigantesca porque ela quer saber o que acontece se ela cair lá embaixo. Mas ela pode subir no balanço, o máximo que vai acontecer é tomar um capote. E tá tudo bem, porque é um capote pequeno, né? E faz parte ela aprender que se ela sobe no balanço e pula dali, ela vai cair. Então, eu acho que nesse sentido. Tchau!